E com isso, a gente vai para a próxima etapa aqui, para te avançar, que é a parte de quarentena, né? Que tem a ver um pouco com essa parte de parasita, de sanidade, né? E aí eu vou mudar aqui o banner, né? Então, a parte de quarentena tem as perguntas aqui relacionado qual é o protocolo a ser aplicado com discos novos, né, ao receber os peixes, né, como inicia esse protocolo, e se esse protocolo pode ser para outros peixes, tipo acará, geofagos, beta, é similar, né? Não, como é que faz? Aí eu pergunto isso para o Tiago, que tem essa experiência maior aí. Tiago, o que é que você acha? Bom, muita coisa que a gente discute lá no Discos em Enfoque, muita coisa eu aprendi aí com o Rodrigo, e a gente também faz muitas pesquisas aí, só que muitas pessoas, quando quer saber questão, como é que quarentena o disco, como é que faz para tratar, o pessoal fica muito atrás de receita de bolo, eles querem um tratamentozinho que você chega ali, pinga tantas gotinhas de tal medicamento, ou de X medicamento, e acha que é uma coisa mágica, e na verdade não é. Aí a gente fala assim, tem uns protocolos de tratamento, tem. Só que nunca um tratamento de um peixe que você está fazendo vai ser igual a outro, entendeu? Vejo muita gente também chegando e dizendo, não, eu tenho uns peixes aqui, mas vou receber, tá chegando uns peixes novos. Aí eu vou esperar os peixes novos chegar, porque eu vou botar tudo dentro do mesmo aquário e vou tratar tudo junto. Então, assim, a gente não, a gente parou de fazer muitos PDFs que a gente fazia lá no grupo, isso aí começou a sair pelos grupos afora, e assim, a gente viu que não é uma coisa legal, porque a galera sai aplicando medicamentos, substâncias, à torta e à direito, só porque viu lá que se usa de tal forma, tantos ml, só que a pessoa não tem experiência com o trato e não sabe lidar com as consequências do que pode vir a acontecer. Então, assim, o Rufi comentou aí, às vezes ele comenta no grupo, não me lembro se ele comentou aqui agora, mas no grupo no Bahia Top, que assim, não, sempre tem que começar a tratar o peixe por fora e tal e tal. Bom, depende do estado do peixe. A gente sempre fala muito em avaliação, você tem que observar o peixe, você tem que conhecer o acaradisco, entendeu? Porque, assim, não é como é que eu posso dizer? Um passo a passo, você vai seguir um passo a passo, sempre vai começar por fora, depois vai para dentro, depois faz tal. Não, depende do estado do peixe. Vai ter peixes que você vai observar ele, aparentemente, está um peixe que não está no estado debilitado, é um peixe que está aparenta estar com a saúde boa, então, beleza, vamos começar a tratá-lo externamente. Mas aí, às vezes, você pega um peixe e olha lá, você vê que já é um peixe que já está magro, mas magro por quê? Ele está com vermes internos, ele está com vermes externos, você tem que avaliar, porque muita gente acha que o disco para de comer, sempre vem aquela coisa, o disco parou de comer. Meu peixe está com verme. Mas que verme? Porque a gente tem os vermes internos e os vermes externos. E quando o disco está com a infestação alta de dactilogírus, o disco também para de comer. E é o verme de Guelra, que o pessoal conhece muito como verme de Guelra. Então, assim, não somente por o peixe estar com verme interno que ele vai parar de comer. Então, assim, tudo é observação. Então, assim, vamos lá, digamos que você recebeu os peixes para tratar. Qual seria, digamos assim, o caminho? Você vai começar por onde? Você vai tratar por fora. E o Rodrigo citou aí o Dactilogyrus e o Girodactylus, que é basicamente o verme de guerra e o verme de pele. São, assim, todo acaradisco tem esses vermes. Todo acaradisco tem. Seja ele, independente de onde ele tenha vindo, de quem você comprou, esses vermes, eles estão presentes no acaradisco. Então, assim, se você observou o peixe lá e no geral dele é um peixe que não está assim, muito debilitado, a gente inicia geralmente o trato pelo trato externo, que é justamente para reduzir a carga do Dactylogyrus e do Girodactylus. O que é que você usa para fazer esse trato? Geralmente a gente utiliza ou o PP, que é o permanganato de potássio, ou utiliza o tricloform, que assim tem alguns nomes comerciais aí, mas a gente se habituou a sempre utilizar o nome das substâncias, porque não usar nomes comerciais, porque às vezes as pessoas ficam muito presas a nomes comerciais e assim acha que só existe aquilo, né?
Então, assim, o tricloforme, um dos mais conhecidos que tem aí é o Neguvon, que a gente utiliza, mas tem, ele é da Bayer, a própria Bayer fez o Mazoten depois, que é a mesma substância, só que aí ela colocou que seria específico para piscicultura. Você pode utilizar também formol, você pode utilizar algumas combinações de verde malaquita com azul de metileno, o próprio formol entra nessas combinações que a gente faz, mas enfim, basicamente para você fazer o trato externo, seriam assim, a nossa preferência, o que a gente mais utiliza, ou é o PP ou é o tricloforme. Passou-se essa parte de trato externo, aí a gente vai começar a tratar internamente. Aí, assim, as pessoas, quando você pergunta, assim, sobre, você sabe quais parasitas prevalecem no acaradisco, a grande maioria das pessoas não sabe, entendeu? Então, assim, a gente tem nematóides, tem os cestoides e tem também os protozoários. Nisso, a gente tem uma prevalência maior nos peixes selvagens, a capilária. Nos peixes híbridos, seria a tênia. Também tem, se eu não estou enganado, o Rodrigo depois pode complementar aí, oxiuris, ou oxiurida, não me lembro agora exatamente. Partindo para os protozoários, a gente tem os espironúcleos, né, que eu acredito que seja um dos mais conhecidos. E assim, quando você vai fazer esses tratos também, você precisa conhecer, quando a gente fala ciclo de tratamento, o pessoal acha que é o ciclo de aplicação do medicamento que tem que seguir, porque é assim que tem que ser feito. Não, a gente faz o ciclo de tratamento de acordo com o ciclo de vida desses parasitas. Então, assim, algumas substâncias que a gente utiliza para trato de nematóides, uma das mais conhecidas aí, o pessoal já deve ter escutado, seria o cloridrato de levamisol. Esse daí tem que entrar em todo o trato de acaradisco, principalmente dos selvagens. O levamisol não pode faltar. O raio de ação dele são os nematóides, que no selvagem eles carregam uma carga bem pesada quando eles são coletados e vêm para as nossas criações. No caso dos híbridos, a gente utiliza muito, assim, porque um dos mais conhecidos para tratar a questão dos cestoides é o praziquantel. O praziquantel está muito caro, então, assim, por isso que a gente falou que muita gente, quando fala, foi o que eu tinha dito antes, falar sobre questão de nome comercial. Você usa o Prazipro. Prazipro é uma droga que tem o praziquantel e, assim, é uma das mais difundidas no meio do aquarismo aí. Só que não é o Prazipro que você está utilizando, é o praziquantel. E aí, sim, como lá no grupo a gente sempre faz muitas pesquisas, traz muito material, procura alternativas, uma substância que eu utilizo hoje para tratar, que substitui o praziquantel, é o mebendazol. Então, basicamente, eu utilizo o levamisol para os nematóides, o mebendazol para os cestoides e o famoso metronidazol. Muita gente não conhece, assim, realmente o que é o metronidazol. Muita gente diz que vermifuga os discos com metronidazol. O metronidazol, para muitas pessoas, é o manjado dos deuses. Serve para tudo e qualquer coisa. O peixe parou de comer, mete metronidazol. O peixe. Mas assim, brincadeiras à parte, o metronidazol não é um vermífugo. Se você pesquisar sobre ele, você vai ver que o metronidazol é um antibiótico, entendeu? Então, assim, ele é um antibiótico que ele tem um raio de ação que pega também os protozoários. Então, assim, às vezes, o peixinho tá cagando branco, vou usar o metronidazol. Beleza, se for protozoário, beleza, é um medicamento que vai lhe atender. Mas nem sempre o peixe está cagando branco é protozoário. Então, assim, e em muitos casos, meu peixe está com verme, você usa. Aí o cara acha que tratou o peixe, ele ficou bom. Na verdade, o metronidazol, por ser um antibiótico, você vai notar uma melhora no peixe, por quê? Porque ele tratou o sintoma que o peixe estava sentindo ali naquele determinado momento, mas você não tratou a causa. Então, assim, tanto o dáctilo, os vermes externos e tal, como os vermes internos, ele tem estruturas que ele se fixa no animal, e essas estruturas, elas machucam o peixe, entendeu? Então, assim, isso acaba criando lesões. Então, assim, quando você utiliza ali o metronidazol e você vê uma melhora no peixe,
Você tratou a lesão que foi causada pelo verme lá, mas você não tratou o verme. Então, assim, a gente utiliza muito o metronidazol em associações, porque justamente uma coisa que caminha junto com os tratamentos é o famoso ataque bacteriano. Então, assim, o acaradisco, ele é muito sensível, extremamente sensível a duas coisas, que é amônia e ataque bacteriano. O ataque bacteriano mata o disco muito rápido. E ele, na verdade, é o grande causador, na maioria das vezes, das mortes que o pessoal tem. Então, assim, porque esses parasitas, eles não querem matar o hospedeiro dele rapidamente. Ele precisa do hospedeiro dele vivo para que ele também viva. Então, assim, ele vai, de certa forma, parasitando o peixe ali por um bom tempo. Então, assim, aí quando você vai começar a tratar, sempre tem esses efeitos colaterais, eu vou dizer assim, as consequências, que é como eu voltando lá no início eu falei, que o pessoal quer muito receita de bolo sem saber lidar com a situação. Então o cara chega lá e começa a aplicar. O rapaz passou lá, assim, vou deixar claro que eu não vou passar aqui quantidades de dosagens que se utilizam, porque assim, tem que ter um cuidado a se utilizar, tem que saber o que está fazendo, justamente por causa dessas coisas que eu estou falando agora. O cara sai aplicando lá um levamisol. A dosagem é tantos ml por tantos litros. Aí, beleza. Ele sabe o que é que pode vir a ocorrer disso aí. Ele está preparado para lidar. Então, ele pode se deparar com ataques bacterianos internos. O peixe vai desenvolver lá uma infecção. O peixe vai estufar o abdômen. O peixe vai ficar nadando descoordenado. Pode ficar em 90 graus. E aí, o cara vai fazer o quê? Naquela receita de bolo que ele pegou para usar ali, não está explicando o que é que ele vai fazer. A mesma coisa, a questão do você tratar o DACT lá. Você vai tratar com PP ou com formol, tricloforme que for. Então, imagine que você tem aqui as guerras do peixe que estão extremamente infestadas de dactilogírios, e é um parasita que tem uma estrutura de ganchos, que ele se fixa lá na guelra. E, assim, quando você utiliza uma substância dessa para tratar o parasita, ele começa a machucar o peixe. Então, ele tem lá aquelas estruturas que são ganchos, ele não vai sair do peixe de boa vontade. Então, ele começa a machucar realmente o peixe. E nesse machucar o peixe, ele cria microlesões na região, no caso do DAC, nas guerras, ou no caso no caso do DAC também, nos olhos também, você às vezes vê o olho ficar esbranquiçado, por causa de lesões causadas pelo DACT, e aí essas microlesões vem a bactéria, que ela é oportunista. Então, o parasita ali deixou uma lesão que a porta de entrada a bactéria vem e começa lá o ataque bacteriano. Se você não lidar rapidamente com o ataque bacteriano, você vai perder o peixe. Então, mais uma vez falando, por isso que não é receita de bolo. Se você está lá durante uma aplicação de vermífugo e durante essa aplicação você todo medicamento, substância que você vai aplicar nos discos, você tem que acompanhar aquele negócio. Eu vou deixar lá agindo durante 12 horas, 24 horas, 8 horas. O cara chega, joga lá a medicação, vai fazer seus afazeres e depois ele vai lá ver como o peixe está. Então, assim, com o disco isso não rola. Você tem que estar ali sempre acompanhando, porque durante esses tratamentos, certamente, dependendo do nível de infestação, você vai se deparar com um ataque bacteriano. E aí, se você não estiver acompanhando, quando você for ver lá, já pode ser tarde demais, entendeu? Então, assim, a quarentena de forma correta, pelo menos aqui, assim, aqui eu faço, é sempre iniciando, dependendo do estado do peixe, por fora, com o PP ou o tricloforme. Depois a gente parte para o interno e a gente vai usar o levamisol, o mebendazol e tem diversos outros vermífugos que podem se utilizar, que poderia passar aqui tempo citando, Praziquantel é um deles que eu já citei. E no final eu faço o trato de protozoário, que aí sim é com metronidazol em temperatura alta. Porque uma das coisas que muita gente faz errado, voltando ao metronidazol, tem gente que aplica o metronidazol de 24 em 24 horas, a cada 48 horas, 72 horas, e quando, na verdade, o tempo de duração do metronidazol em água, em meio aquoso, só duram 8 horas. Então, se você está tratando o peixe, vou usar o metronidazol, tratamento para protozoário, geralmente 5 dias, você vai ter que estar aplicando o metronidazol de 8 em 8 horas.
e elevar essa temperatura para até os 34 graus, porque isso vai fazer com que o protozoário se multiplique mais rapidamente, e a forma que ele se multiplica é por divisão, e nesse momento que ele está fazendo essa divisão, ele fica mais sensível ao metronidazol. Então, o metronidazol acaba sendo mais eficiente em temperatura alta. Então, assim, resumindo, as substâncias que eu utilizo seriam essas. Até se vocês tiverem curiosidade de procurar saber, o levamisol, o mebendazol e o metronidazol é justamente as substâncias que compõem um medicamento que era muito famoso aí, durante muito tempo o pessoal utilizou, mas infelizmente, se eu não estou enganado, ele saiu de linha, que é o azo anti-endoparasitas. Se você pegar para ler lá a bula dele, exatamente ele é levamisol, metronidazol e mebendazol. Então, assim, a gente faz a utilização, você pode utilizar associado, mas, no caso, a gente lá tem adotado a prática de fazer intercalado, porque se você pega um peixe lá e vai tratar com o levamisol, que o raio de ação são os nematóides, você vai ver a reação do peixe. Se ele tiver com uma carga maior de nematóides, você vai sentir ali que ele vai responder mostrando sinais. Ou o peixe vai estufar, ou vai vir um ataque bacteriano, ele vai dar disparadas, entendeu? Se ele passar ali pelo um levamisol, por exemplo, tranquilamente, não é, porque meu peixe está limpo, não está com verme, não. Ele está com uma carga baixa de nematóides. Aí você parte para um praziquantel, você parte para um mebendazol, e aí o peixe mostra os sinais. Então é porque a carga dele maior, no caso daquele peixe ali, são os cestoides, já é uma outra classe. Então, assim, basicamente, os protocolos a se fazer é isso, nunca pegar, tem muita gente que se engana, de falar, os peixes já vêm quarentenado, principalmente falando de importados, tá chegando muitos importados agora, e muita gente já comprando, e aí acha que aquela quarentena que se faz, porque é obrigatório pelo Ministério da Agricultura, passar 15 dias lá no quarentenário, aí vai para sua casa, o cara chega lá e joga dentro do aquário. Não faça isso, porque essa quarentena, ela é apenas uma quarentena para atender um protocolo, uma instrução normativa que o Ministério tem. Mas essa quarentena, de fato, não vai limpar o seu peixe. Inclusive, assim, quando a gente fala em quarentena, em tratamento e tal, a gente sempre fala em reduzir a carga parasitária do peixe. Você nunca vai dizer que vai conseguir limpar meu disco, ele está 100% limpo, erradiquei o DACT, você não consegue erradicar. Então, assim, por isso que uma das coisas que se falou aí é justamente o controle parasitário. Um dos segredos do sucesso do acaradisco, e eu aprendi muito isso com o Rodrigo, é o controle parasitário. Se você não souber como manter o disco com a carga parasitária baixa, você nunca vai ter sucesso em criar caradisco. Seja como criador, seja como hobbyista, entendeu? E por que isso? A gente fala muito sobre essa questão das montagens dos aquários do pessoal. A galera acha que vou montar um aquário amazônico. O cara entopa o aquário de planta, entopa o aquário de rocha, entopa o aquário de um monte de coisa. Só que, na verdade, se você for lá no habitat natural do disco e for ver onde ele vive, se eu não me engano, o Jaime até compartilhou lá no grupo um áudio do Hugo, se eu não me engano, do Crisanto, que ele fala que você já mergulhou lá nos rios, lá onde o disco vive, é um deserto. Você só tem raízes, troncos caídos, folhas em decomposição no fundo, ou rochas. Você não vê aquele lugar plantado, cheio de plantinhas bonitinhas, como a gente coloca nos nossos aquários. Então, isso é uma coisa mais para atender o nosso visual. Mas para o disco, pouco importa. E aí, por que não é adequado esse tipo de montagem para o acaradisco? Porque a maioria, porque eu não vou dizer todos, porque tem a exceção dos girodáctilos, a maioria de todos os vermes que prevalecem no acaradisco, eles são ovíparos. E eles sendo ovíparos, esses ovos deles são extremamente resistentes a essas substâncias que você utiliza para tratar. Para se você ter uma ideia, a gente fala sempre, bate na tecla do dactilogírus. Se você pegar o ovo do Dact e jogar dentro da água sanitária, jogar dentro do cloro, não mata o ovo dele, porque ele tem uma casca que protege ele. Então, por mais que você trate o disco, você reduza a carga parasitária dele, deixe ele limpinho,
sempre vão ficar ovos e esse ciclo sempre vai se reiniciar. Aí você mantém aquele aquário lá extremamente plantado, cheio de rochas e tal, então dificulta você fazer uma limpeza, uma sifonagem, onde você vai retirar uma grande quantidade desses ovos e também vai juntar muita matéria orgânica. Então, esse acúmulo de matéria orgânica também faz com que o Dactylogyrus acelere a população dele, cresça mais rápido, entendeu? Então, assim, você tem ali, como a gente sempre costuma brincar, você tem uma chocadeira, porque você tem um ambiente que está acumulando matéria orgânica, está acumulando os ovos, tá, e fica ali aquela coisa toda, e você não consegue manter aquilo sob controle, entendeu? A grande realidade é essa. Então, qual seria uma montagem adequada para o acaradisco? É você utilizar um fundo pelado, ou no máximo uma camadazinha fina de areia, entendeu? Para facilitar esse controle, entendeu? E evitar sempre essa reinfestação. Bom, acho que foi isso, questão de se o mesmo protocolo pode ser utilizado para outras espécies. Assim, deve ser utilizado, mas as nossas pesquisas, o que a gente sempre foca, como o nome do grupo já disse, que é Discos em Foco, a gente foca sempre as nossas pesquisas e nossos tratos no acaradisco. Então, assim, se você vai botar no aquário lá um neon, uma coridora, um cascudo, qualquer tipo de peixe que for entrar no aquário do acaradisco, ele também tem que ter passado por um tratamento. Então, assim, Tiago, se eu fizer o mesmo trato lá com levamisol, com PP, com isso, aquilo, outro, nos meus neons, dá certo? Eu não sei dizer, porque o nosso foco sempre é no trato do acaradisco. E a gente sabe que tem algumas espécies que têm uma maior sensibilidade do que outras certas substâncias. Então, assim, falando no caso do triclofor, lá no grupo eu estava lendo, acredito que tem uns 15, 20 dias atrás, a gente estava falando sobre ele, eu peguei uma pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, falando sobre o efeito da toxicidade do tricloforme em juvenis de tilápia ou foi de tambaqui, eu não me lembro agora, acho que foi de tambaqui. E a dosagem que foi chegada à conclusão nesse estudo para que o tricloforme fosse tóxico para os tambaquis é menor do que o que a gente utiliza para os discos. Então, para você ter uma ideia, se você está usando lá uma dosagem do tricloforme para tratar o acaradisco, que a que a gente chegou à conclusão com pesquisas e testes e tal, se você for pegar e for utilizar essa mesma dosagem num tambaqui, você vai matar ele. Então, assim, dizer que os protocolos servem, nem todos vão servir, mas é necessário fazer. Então, você tem que pensar, pô, eu quero ter lá um aquário bonito com meus discos saudáveis, ou eu quero ter um aquário cheio de neon, de rodóstomo, de paulistinha, de não sei o que, entendeu? Você tem que começar a ver o que é que você quer. Se você vai botar esses peixes no aquário junto com os discos, eles vão ter que passar pelo tratamento. Se eles vão resistir ou não, eu já não posso afirmar. O próprio Rodrigo tem lá os famosos tetras negros, que ele tem lá junto com os discos selvagens dele, que, bicho, eles já passaram por todo tipo de tratamento que ele fez nos discos, os tetrinhas estão lá vivos. Mas, de repente, se você botasse uns Mato Grossos ali, os neon, com as próprias coridoras, elas já teriam morrido. Então, assim, não dá para saber, assim, entendeu? Cada espécie tem uma sensibilidade diferente a essas substâncias aí. Tá bom. Tiago, foi uma resposta bem elucidativa, foi longa, mas foi ótima. Né? Ela respondeu vários questionamentos, né, que os alunos fizeram. Então, não vou perguntar, não vou repetir outras perguntas, porque senão vai ficar repetitivo. Mas eu tenho uma curiosidade que eu nunca vi ninguém comentar sobre isso. Quando você está tratando o animal, você alimenta ele? É uma pergunta interessante. E assim, a gente lá no grupo, a gente viu muita gente patinando em questão da amônia. Como eu falei há um pouco tempo atrás, o disco é extremamente sensível à amônia. Então, assim, você está ali fazendo um tratamento no disco, e geralmente o disco ele diminui o apetite. Quando você entra com levamisol, é normal ele diminuir o apetite. Quando você entra com o tricloforme, é normal diminuir o apetite. Então, assim, tem gente que fica nessa agonia de estar tratando o peixe ali e toda hora quer estar botando comida. Eu, particularmente, quando estou tratando os peixes, eu não coloco comida.
E aí, se eu estou naquele intervalo de aplicações, que geralmente o vermífugo você utiliza uma aplicação por 24 horas a cada 7 dias, durante esses 7 dias de intervalo, eu vou alimentando e vou sentindo se ele já está abrindo o apetite novamente. Eu começo a alimentar ele normal. Se ele ainda está comendo devagar, eu alimento menos. Mas eu, particularmente, não tenho esse costume, durante o tratamento, eu ficar alimentando. E porque assim, a gente vê muita gente alimentar, perdia o controle de amônia, daqui a pouco a gente está lá tratando o peixe, tal, daqui a pouco os caras chegavam, ô, meu peixe tá assim, tá assado, tal, não sei o que tal. Aí quando a gente bate o olho que já vê aquela água meio leitosa, a água meio espumando. Pô, bicho, quem chega no nível de querer criar caradisco, pô, não tá mais no nível básico. O cara sabe o que é uma amônia, o cara sabe o que um nitrato, um nitrito, são coisas básicas. Então o cara tá, pô, lá com peixe em tratamento, enchendo o peixe de comida, água branca, leitosa, amônia lá em cima, e o cara não se toca, entendeu? Então, eu, particularmente, não gosto de alimentar durante o tratamento, só durante os intervalos. Tá ótimo, muito esclarecedor. Eu sei que tem várias questões sobre isso, eu vou resumir aqui, vou passar a bola para o Rodrigo. Rodrigo, Rapidamente, e a eu vou questão... pincelar. Oi? Eu vou pincelar aqui rapidamente aqui. Isso. Tá. Não, eu só ia perguntar a questão do... Oi? Rapidamente, é bem rápido. Tá. É rápido. Essa proposta de quarentena ativa, passiva, né? Ela está na contramão do aquarismo brasileiro, né? Que a gente vê aqui. Aqui no Brasil se pregou a quarentena de observação, né? No sistema chamado Crean-Cracker, que é água e sal. Eu costumo chamar que é água e sal. Primeiro o cara fica observando o peixe, esperando para ver se dá alguma coisa. Se não der, naquele período de 10, 15 dias, 7 dias, o cara introduz o peixe no sistema. No caso do disco, isso é um erro fatal para o cara, né? Porque ali começam todos os problemas. Primeiramente, pela proliferação de ectoparasitas no sistema fechado, que tudo é a favor, né, de vermes como Dactylogyrus, capilária, entre outros. O que a gente veio propor aqui, através do Discos em Foco, né, é um sistema que você, primeiro, faz uma etapa de eliminação, você vai ter um curto período de observação, no máximo 4, 5 dias, avaliando esse peixe, e depois, independente de onde o peixe venha, se é importado, se é selvagem, se é do seu amigo, se é do seu pai, se é do primo da sua mulher, não interessa. Ele vai ter que passar por um processo de limpeza, interna e externa. Tendo em mente que, né, de praxe, a gente já sabe isso de cara, que o peixe tem uma prevalência de dactilogírus, girodáctilos, depois vermes internos, aí se dividindo em nematóides e cestoides, né? E por último que vem aí os ditos protozoários, que para muitos outros ainda o grande pesadelo do disco é o tal do buraco na cabeça, né? O espironúcleos, zactamita e tal, toda essa linha aí. Para mim, né, e a gente conseguiu botar isso no grupo, e o pessoal já chegou a essa conclusão, que a porta de entrada, né, para baixar a imunidade do peixe é justamente os ectoparasitas, especialmente o Dactylogyrus, que ele se localiza na guelra do peixe, ali, na branca do peixe, por onde tudo passa. Ali é a primeira queda da imunidade que dá ali e vem tudo à tona, tudo que tiver incubado. Tanto é que, às vezes, você pode começar um trato com foco externo, né, e no meio do trato externo, você acabar já com o trato interno, ter que intervir com o trato interno. Porque baixa a imunidade do peixe, tudo que tiver ali incubado, até durante o trato, começa a vir externamente. Você tem que interromper e fazer uma abrangência maior dos dois simultaneamente. Então, basicamente, o nosso conceito de quarentena, né, o conceito que a gente está disseminando, vamos dizer assim, é o mesmo tipo de quarentena que é feito por outras exportadoras aí, de renome no mercado, né, que pegam aquele peixe, né, que vem carregado de parasita, aquele peixe vai ficar uns 2, 3 meses ali, né, por etapas de eliminação de patógenos, né, e tendo em mente que toda vez que você entrar, né, combater um patógeno, um parasita no caso, você vai ter um revés. Você sempre tem aí bactéria andando junto, um ataque de protozoários, né? Você pode fazer uma vermificação no peixe selvagem e acabar com um buraco na cabeça. Logo depois que o peixe expelir, a quantidade de verme que tem que expelir lá, vai expelir. Passa 2, 3 dias, o peixe pode aparecer com um buraco na cabeça, porque tudo é uma questão de equilíbrio dentro do peixe, né? Principalmente internamente. Muita pessoa não conhece, só vê o disco quando ele está doente, quando ele está defecando, né? Não consegue ver os primeiros sinais. Então, uma coisa que a gente está botando também é o fato do pessoal reconhecer sinais como de dactilogírus, que são bem comuns, de girodáctilos,
né? Peixe batendo em disparada, disco louco, tudo isso é o nosso dia a dia ali dentro do grupo, né? Então, mas isso tudo pode ser controlado ali já de cara na quarentena e o pessoal parar, né, com essa utopia o peixe é quarentenado. Beleza, né? Ele pode vir de um ambiente lá que estava em equilíbrio, né? Durante o transporte, o peixe vai desencadear alguma coisa na chegada ali e tal. Pode vir muita coisa incubada, que a maioria desses parasitas, eles todo tem um período de incubação, e geralmente isso é ignorado, né? E acaba estourando aonde dentro, lá do aquário do cara já, né? Então, é um peixe que passa de um para o outro muito fácil. Então, a gente está conseguindo botar essa consciência aí da quarentena, ativa, passiva, não primeiro fazer passiva para depois querer fazer ativa já dentro do sistema. É só isso. De resto, o Thiago já complementou bem ali. Tá, eu queria fazer uma pergunta, né? E essa questão de usar tratamentos profiláticos, né? A folha da catapa, né? Existe alguma coisa assim alternativa a esses remédios que o Thiago falou aí tão bem, né? É possível? A catapa só vai ter a catapa em si ela só vai ter uma ação externa para a gente, né? Você pode periodicamente, depois dessa redução da quarentena, né, você estabelecer prazos ali de 3 meses que seja ali, para ter um controle periódico. E aí nós temos outros vermífugos mais leves, aí, mais suaves para o peixe, exemplo do flubendazol, que é mais suave, não é tão agressivo quanto outros vermífugos, né? O primeiro passo é a redução, para você tomar o controle. E depois virar uma coisa periódica, comum. Você pode fazer isso, ou uso alternado, um pouco no patê, né? A antiplástica não é tão eficaz quanto na água, né? E potencializar outros tratos, né? Com associações. No caso, eu digo associações assim, você está com uma linha de nematóides, você pode pegar 2 vermífugos à base, que sejam com foco com raio em nematóides, e fazer ali o seu ciclo em cima de nematóides, né? Geralmente a gente não faz, não segue essa linha dos 28, a gente passa dos 21 dias, assim, 28 dias. Porque outra coisa também que a gente começou a perceber é o seguinte, o fato de associar, né? Numa quarentena é muito importante saber disso aí. Ter mais de um tipo de vermífugo para usar, né? Com raios distintos, obviamente. Quando se associa 2 vermífugos, a exemplo aí que a gente estava citando aí do bendazol e levamisol, é possível. Só que quando você usa os 2 associados, você perde, né? Uma coisa que é o seguinte, um indicador do que você tem na sua criação. O que está predominando ali, porque você vai usar uma associação de 2 vermífugos diferentes, simultaneamente, e você pode resolver seu problema, mas você não vai saber exatamente o que atuou ali em cima, né? Então, a gente está fazendo o quê? Melhor usar eles em separado, que você tem um indicativo, entendeu? Que geralmente, quando você, por exemplo, pega peixe selvagem, você passa um levamisol, sempre vai apresentar alguma coisa. Quando você passa um mebendazol, já não passa, já passa de boa, né? Já em peixe híbrido, já é diferente. E essa coisa também que a gente está batendo sempre, está lá até a gente botou na descrição do grupo que ali o metronidazol não é vermífugo, porque se difundiu isso aí, né, de forma já entrou na cabeça de muita gente que o metronidazol é um vermífugo, e ele nada mais é do que um antibiótico com ação em protozoário, associado para combater a infecção bacteriana, no caso interna principalmente, porque nem externa ele é tão eficiente. E a gente costuma usar ele associado a outro antibiótico para ter uma de ação mais ampla. Mas, em resumo aqui, a gente está dizendo que a quarentena para caradisco, ela tem que ser ativa e passiva, né? E quem sofre de ansiedade não pode ter a caradisco. Né? É verdade. Gente, eu vou só adiantar aqui um pouco, porque está com já bastante tempo, e eu vou pular, né, algumas questões, porque vocês já responderam, o Thiago respondeu, você respondeu, e eu vou agora partir para a parte de genética, tá? Só para te adiantar e não ficar muito tempo aqui. E aí eu queria perguntar ao Jaime, né, para ele fazer uma geralzinha assim, se existe algum estudo sobre dominância, recessividade de cores, padrões dos desenhos corporais dos animais, né? E aí ele pode aproveitar isso aí e falar um pouco mais de genética, que ele tem experiência aí nos cruzamentos, né? Falar um pouquinho mais para a gente. Pode ser, Jaime? Desligar seu áudio aqui. Eu desconheço,
eu desconheço estudos científicos sobre essa questão de dominância, acessibilidade com dominância. O que a gente tem são, né, devido à prática, o disco ele é um peixe que é criado e reproduzido há muito tempo. Então, o que criou-se, né, são caminhos que você pode traçar aí para manter, atingir determinados padrões, fazer melhoramento genético, mas eu desconheço da literatura mais técnica científica relacionada a cruzamentos, né? O que eu sei é que, como o mestre Eduardo Piccoli falou aí, quanto mais você souber, né, das gerações anteriores, é que nem um pedigree. Você pega um animal que tem um pedigree, o pedigree nada mais é do que o registro ali do pai, do avô, do bisavô. Então, quanto mais informações você tiver aí sobre a origem desse peixe, né, dos pais, dos avós, enfim, você vai ter ali um caminho a seguir. Mas essa questão de genética, de estudo, eu desconheço. Existem campeonatos de acaradisco, né, desde a década de 60, enfim, onde são julgados determinados padrões, né, que se chegou a consenso de que característica do padrão red turquesa é uma base vermelha com estrias, né, da cor turquesa, que o red malboro é um peixe vermelho com a extremidade, são permitidas estrias até na extremidade, mas não no corpo do animal. Então, assim, o que se tem é baseado na prática e no decorrer de competições aquarama, competições internacionais, que estabeleceu-se ali padrões, né, um site muito legal para vocês buscarem referência relacionadas a padrões genéticos de acaradisco, é o Fanatic Discos, né, um site muito bacana que tem lá, fala pra caramba da história, da classificação, né, das variantes do acaradisco, mas é isso. O que se tem são campeonatos, são variantes, mas eu desconheço estudo genético, sabe, aquela coisa detalhada. E essa questão do híbrido, né, que o pessoal fala, eles são híbridos, cruzamento entre espécies diferentes, ou o disco que a gente conhece aí de linhagem, né, que tem aí, você falou, Red Marlboro, né, turquesa, cruzamento da mesma espécie. Você sabe dizer isso? Não, a gente quando fala de disco híbrido, né, é porque, por exemplo, um Pigeon Blood veio de uma mistura de mais de uma espécie de acaradisco, né? Nós temos o Siphononox fasciatus, nós temos o Heraldi, o Haeckel. Então, existem espécies distintas de acaradisco. Isso aí é muito confundido, né? Tem gente que vê um Marlboro e vê um Blue Diamond e faz, são espécies diferentes. Não. São variantes, né, atingidas de acordo com seleção genética. Não é manipulação genética, outro questionamento também que sempre as pessoas me fazem. Mas essas variantes aí são atingidas através de manipulação genética, laboratório. Não. Todas essas variantes são atingidas através de seleção genética. O que acontece é isso. É a seleção genética. E a gente chama de híbrido porque todos esses peixes coloridos, digamos assim, são originários de misturas de mais de uma espécie de acaradisco. A gente classifica como disco selvagem e disco híbrido. Né? O disco selvagem tem aquela espécie, e a mudar, o Haeckel, por exemplo, é o Siphononox Haeckel. É uma espécie de acaradisco, diferente do Yamudá semi-oral que está lá, que já é outra espécie. Então, discos selvagens são limpos, né? Puros, digamos assim. E esses discos domesticados, essas variantes que a gente conhece aí, todos eles são híbridos, são originários de cruzamento de espécies diferentes. Tá, ok. Muito obrigado. Mestre Eduardo, queria complementar alguma coisa aí, falar um pouco sobre genética? Eu posso fazer um pequeno resumo. Na minha opinião, essa questão da genética é uma coisa assim individual que eu tenho observado há muito tempo.
E o que existe é o seguinte: os híbridos são simplesmente selvagens de capa. Não existe híbridos, eles são fabricados. Só existe 4 bases de disco no planeta, que é a base Brown, a base Gray, a base White e a base, eu não me lembro agora a quarta base, porque é mais rara, mas essas bases é que dão a originalidade dependendo da mistura. Aí quem cria é que sabe quem mistura com quem para dar o quê. Por exemplo, se você pegar 2 Blue Diamond hoje em dia, você começar a cruzar eles, você vai voltar justamente para o Brown. A base Brown é a base mestre, praticamente, de todos os discos do planeta. A Grey, agora tem cores primárias, que são essas 4. Eu estou falando que tem as cores secundárias, que são as centenas de peixes que você vê aí, que nós fabricamos. A genética é isso. Então, o segredo é você saber quem mistura com quem. Por exemplo, vermelho, base Grey, que é o vermelho, com brown, você vai ter pínjago. Você vai misturar o peixe, vai ficar aquele peixe com fuligem. Então. E aí vai. Mas esse assunto de genética é extenso. Certo? Eu estou olhando aqui para a cara de todo mundo, tem muita gente aí com o olho fechado e o outro aberto. Por que será? Eu acho que é sono, viu? Será? Pode ser fome também. Ninguém comeu um Blue de Worm, não? Um Blue de Wormzinho, sem vermifugar, é bom. Ô, Eduardo, aproveitando aqui que você está aí falando, né? Fala um pouco sobre transporte, né? Como é que é realizado esse transporte, o tipo de saco, se faz jejum, se não faz jejum. O transporte também depende da quantidade de peixe, depende do tempo que ele vai ficar. Há muito tempo atrás, a gente fala um tempo para não dizer a minha idade, mas há 50 anos passados, eu comecei a ver disco nos anos 70, eu comecei a receber os primeiros discos. Eu recebia de um grande amigo meu, tenho que reconhecer ele, eu acho que alguém de vocês deve ter ouvido falar, Loureiro, J. Loureiro, do Pará. Ele mandava para mim, quinzenalmente, 10 caixas de peixe. E vinham 5 discos em cada caixa. E os discos vinham num saco quadrado, a caixa era quadrada, tinha 50 por 50 por 30. E eles chegavam geralmente todos furados, um com o outro. A batana dorsal de um furava o outro. Eu tratava com orientação dele penicilina, na época, penicilina de 1.200. Então, você botava isso na água de manhã, de tarde a água estava cor de café forte, chocolate. E você perguntava cadê os discos, ninguém via. Mas estava tudo no fundo, deitado. Até começarem a levantar um pouquinho. E daí veio a luta toda. E aí modificou, tive até uma caixa de disco assim. Inclusive, eu soube depois que até peixes iam para a Ásia com um sonífero, um pequeno sonífero infantil. Eles iam descansando, porque dificilmente chegava um vírus lá para a Ásia. Na época, eram quase 24 horas de voo, e eles iam numa caixa de isopor sem o saco. Até hoje transporta assim, mas hoje tem oxigênio de partilha, né? Um monte de outros recursos que não tinha na época. Para viagens domésticas aqui, era um saco. O oxigênio eu não gostava de usar, porque a dorsal do peixe, se sair da água dentro do saco, queima. Conforme 2, 3 horas de viagem, era ar atmosférico mesmo, bem pressionado. Ele não precisa de muita água, precisa de mais ar para a viagem. Então, resumindo assim, o Jaime quer acrescentar alguma coisa aí de bem, diga. Bom, eu vou complementar um pouco aí. Discos possuem espinhos na sua nadadeira dorsal e na sua nadadeira anal. Então, uma dica que eu vou dar é nunca transportem mais de uma cara-disco no mesmo saco. Discos sempre têm que ser transportados individualmente,
Quando você coloca 2 animais no mesmo saco, eles se estressam e machucam, como o Eduardo falou. Machucam mesmo, porque são estruturas ósseas, né? Estrutura óssea rígida que vai machucar, né? Outro detalhe importante, para ser transportado o disco, ele deve ter, assim como várias espécies de peixes, ele deve ser submetido a pelo menos 24 horas de jejum, para ele não defecar durante o transporte e assim ser prejudicado pela amônia. Só para finalizar, essa questão do oxigênio que o mestre falou, né? Discos devem ser transportados com oxigênio, certo? Porque ele é um peixe que tem um consumo grande de oxigênio, ele é um peixe grande, né? E ele vai consumir bastante oxigênio durante esse período de transporte, que é um período de estresse. Se o cara está aqui no mesmo bairro que eu, mora aqui na mesma cidade que eu, vou mandar um disco para ele, vem aqui na minha piscicultura e compra um disco, não preciso colocar oxigênio puro. Mas se ele for transportado, se ele for passar mais de 24 horas, né, submetido ao transporte, ele tem que ser, obrigatoriamente, você tem que colocar oxigênio, né? Esse detalhe que o mestre Eduardo falou, do oxigênio queimar o peixe, o oxigênio puro queima de fato o peixe. Então, é outro erro também cometido quando você vai embalar o peixe, é não colocar uma quantidade de água suficiente. O peixe tem que estar completamente submerso ali, embaixo d'água, durante todo o transporte. Então, você não pode colocar o peixe no saquinho de forma que, se o saco virar de lado, o peixe vai ficar fora d'água. Isso vai queimar. O oxigênio, de fato, vai queimar o peixe. Então, todos esses cuidados forem, né, se você estiver atento a todos esses cuidados, você vai transportar seu peixe sem problema nenhum. É isso aí, só para complementar. Claro, com certeza. É que eu falei, as distâncias maiores, hoje em dia eu nem sei como é que vai para a área, mas eu acredito que esse dia eu vi um filminho no YouTube e vem numa caixa de isopor, sem saco. Não entendi bem como é, não sei se não vaza pela caixa, não percebi isso não. Mas eu vi abrindo lá na Ásia, ele pegou os discos de mão, assim, fotografou, acabado de chegar com mais ou menos 5 centímetros de água, o disco todo deitado. Eu estranhei muito isso, esse tipo de transporte. Eu nunca vi isso, não. Mas, como já me falou, transportes curtos, e eu falei antes também, é um saco mesmo. Eu botava até jornal entre um saco e outro, e amarrava com a borrachinha com ar. Viajei daqui para São Paulo, já mandei mais de 1.000 peixes para São Paulo, e desse jeito. A média de 10 sacos em cada caixa, 2 peixes, às vezes, no máximo, dependendo do tamanho, ou um, como já me falou. E lá para Brasil Aquática, foi muito peixe, na época que eu comercializava isso. Hoje é o tal do amor, né? A gente cria peixe e depois que aposentou, você ainda cria o disco por amor mesmo, mas é isso aí. Não tem muito a acrescentar, não. As coisas não mudaram muito nesse ponto. Tá bom, muito obrigado. E a genética vai continuar falando aí, viu? A genética não para aí, não. A genética é uma coisa que eu mesmo, só para finalizar, sobre a estrutura antiga dos peixes, eu, por incrível que pareça, tenho uma revista italiana da reportagem que foi feita da criação do Antonelli, e foi para a Itália. Essa revista eu tenho, e nessa revista tem os peixes que vieram para mim. Isso há mais ou menos 10 anos, a minha genética, ele foi buscar isso em Manaus, esses peixes, viajou pessoalmente. Tem Green Spotted, tem o Yield Green, tem Alenquer Red. Na revista tem os retratos dos peixes da criação dele e que passaram para mim. E minha genética hoje, eu digo que 90%, durante todos esses anos, é uma mistura desses peixes selvagens, spotted, como o Green Tefé, etc., e misturados com o cálico. Tem hoje algumas coisas diferentes. E falar para o Márcio, que está aí ouvindo também, as netas dele estão crescendo, viu? Diga, Márcio, isso aí, se ele não estiver ouvindo. Está ouvindo sim.
aqui eu tô com um casal Hoje aqui não em deu a casa, fêmea porque eu lá tô na aqui. São Eduardo. Uma outra coisa, Jaime. Tá lá, tem uma fêmea aqui, a fêmea veio. Vai ser uma genética boa ali, duas bases Grey, que é o Cálico e a Red, White Red. Vai ser uma genética boa. Você vai ver os filhotes vão dar muito bem. Quando você mistura duas bases diferentes é que vai dar problema. Mas vamos para frente. Tá bom, Eduardo. Muito obrigado. Eu acho que o Cristiano quer complementar um pouquinho aí. Fala aí, Cristiano. Porque já me explicou muito bem. Eu tinha um truque que eu utilizava. Na verdade, era uma coisa que eu fazia na época da estufa. Além de deixar o peixe em jejum 24 horas, no dia antes da viagem, eu trocava a água do peixe de 2 a 3 vezes. Eu fazia umas 3 TPAs, porque também estimulavam o peixe a defecar. Então, a troca de água, tanto que alguns criadores ficam aborrecidos, porque eles terminam de fazer a TPA no aquário, aí 5 minutos depois o aquário está cheio de fezes. Por quê? Porque a TPA estimula o peixe a defecar. Então, na hora da viagem, no dia antes da viagem, eu fazia 3 TPAs, para no outro dia eles defecarem pouco no saco e não dar amônia. Era uma outra observação que eu fazia também, era um truque que ajudava muito a não perder peixe. Bacana. Tá muito bom. Vou aproveitar aqui, né, já que o Cristiano falou aí, e nós vamos para o tema sobre qualidade de água, que tem a ver com transporte, né?